Cavacas? Não, assim, é aquela história. A saia eu justa. torço para o Marcos, mas quando era um clássico, aí complicava. É o auge da carreira de qualquer atleta, né? O atleta, hoje em dia, que fala que não tem o sonho de seleção brasileira, é um pouco difícil, né? Uma adrenalina e o Marcos sabendo que ele não estava dentro do campo, ele estava mais uma vez suspenso da grande final. Então, assim, eu ficava naquela expectativa do Palmeiras ser campeão e vendo a emoção dele ali fora de campo. Fala Maria, tá começando mais um Fala Maria, sua melhor companhia. E antes de mais nada, só para não esquecer de você seguir a gente aqui nas nossas redes sociais para curtir, compartilhar, acompanhar a gente aqui, porque o papo é sempre muito leve, saboroso, gostoso, né meninas? E olha a nossa convidada, você não vai apresentar a convidada? Porque, né, ela falou assim, eu ia apresentar, né, Rê? Pois é. Aí ela falou assim, não, ela é mineira também. Eu ia já interromper, mas não se metam. Ela é mineira. Eu falei, então beleza, mineira com mineira, apresenta a mineira. Exatamente, deixa pra lá. Aí na hora que eu vou apresentar, elas não param de falar. Vocês estão sentindo já o clima, né? É porque simplesmente de pão de queijo a gente entende. Não vai dar pitaco de falar que o pão de queijo de São Paulo é igual. Não é. Você pode ir na melhor casa que o pão de queijo é mineiro. Hoje a gente tem a Gabi, esposa do Marcos Rocha, odontopediatra como meu pai, gente. Olha. Muito orgulho de ter mulheres capacitadas, guerreiras, assim, mãe de família. Seja bem-vinda. A gente não tá na terra do pão de queijo, né? Mas disso a gente entende, do cafezinho. Tem uns drinks também com a nossa Carol. Maravilhosa. E é o cafezinho. Você pede qualquer coisa, cafezinho. ela faz pra você. Cafezinho. Que a gente resume, o mineiro ele come todo final de frase. É cafezinho, não é cafezinho. Ai, gente, eu amo esse sotaque, sério. Também. E Rê, dá boas-vindas aí também, né? É isso, gente. Fala Maria, mais um episódio no ar. Gabi, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que você tem muita coisa legal para contar, né? Eu também sou mãe, a Cris também. A Yara tá caminho. Eu vou puxar pro galo, né, gente? Desculpa, tudo bem, Marcos Rocha, Palmeiras, tudo mais. Mas ela é mineira, viveu o melhor momento da nossa vida, 2013. Então, assim, ela tem muita história para contar, apesar que a gente estava lembrando aqui, ele estava suspenso, né? Tava. Naquela final. Imagina o que é para uma mulher segurar aquilo ali. Meu Deus, foi pra ele também, né? Uma tensão. Não, mas ele, pelo menos assim, tá ali, você tem que controlar você, ele, e pensar no que ele pode fazer. Exatamente. Agora eu vou falar pra vocês, eu queria começar do começo, porque assim, Marcos Rocha é um cara focado, né? Ele Desde os teus 13 anos, o cara tá lá, ó, querendo, aí esperou você ficar maior. Persistente. Aí depois foi falar com o pai, aí esperou pra beijar 10 dias. Não, sério, é uma história de princesa quase. Sim. Persistente. Conta pra gente Persistente. isso, menina. Tu é dureza Ele também, é né? focadíssimo. E tu é dureza. Sim, também, né? Com uma boa mineira, né, do interior, bem assim, ressabiada, a gente fala lá em Minas, né? Mas assim, desconfiada. Esse jogador de futebol, esses três mulherengo, Não, tudo, né? mulherengo demais. Não vou me meter com isso, né? Não, de jeito nenhum, porque lá em casa somos eu e meu irmão mais novo, então eu única mulher. Pai xodózinho, né, e tudo mais. Meu pai bravo, mineiro bravo. E aí eu tive que dar uma dura nele, quer mesmo ou não quer? Então vem falar com meu pai. Aí ele foi. E como é que foi quando ele chegou no seu pai? Pediu. Eu não acreditei que ele iria, né? Eu falei assim, não, ele vai desistir de mim agora, porque ele não vai querer falar com meu pai. Aí ele pode falar o dia que eu posso ir, que eu chego na sua casa. Chegou, fala com meu pai, eles já estavam meio sentindo que tinha uma aproximação ali, ele estava indo muito na minha casa. Como que vocês se conheceram? Vamos começar do início. Do início. Quando você viu ele pela primeira vez, rolou? Não, de jeito nenhum. Você era uma criança? Gente, 13 anos a gente já dava umas paqueradas nos meninos da escola. Ele era não velho. dava, ele era velho pra mim. Ele era muito velho pra mim. Quantos anos de diferença? 6 anos de 6 diferença. anos. Agora não é mais uma Não, diferença, mas hoje em nessa dia época, não, mas com na certeza época era. é, né? Eu fui no aniversário do irmão dele, na casa da mãe deles, atual minha sogra, né? Vulgo minha sogra. Vulgo minha sogra. E aí o Marcos estava, eu sabia da existência do irmão do meu amigo, né? No caso, o irmão dele. Mas eu não conhecia o Marcos, sabia que ele era atleta, jogava fora. E a primeira vez que eu vi ele lá, mas vi, cumprimentei, fiquei lá com os amigos, com o irmão dele. E aí, depois que eu fui embora, fiquei sabendo, né, relatos, que depois ele me contou que ele chegou pro irmão dele e perguntou, nossa, quem é essa sua amiga? Eu não conheço. Aí ele falou assim, é a Gabi. Ele falou assim, nossa, eu gostei dela.
Ainda vou namorar e casar com ela. Olha, que focada, tá vendo como ele é Foca... focado? Ó, e falando em festa, a gente não pode continuar essa resenha sem ter aquele drink gostoso. Olha quem já tá ali atrás, ó, preparando o nosso drink pra gente brindar esse momento. Já não traz pra gente a Carol. Então vai ficar gostoso, né, Carol? Olha, Carol ó, arrasa já mandou o beleza. E aí, você assustou? Assustei, claro. Aí depois eu falei, não, gente, isso é mentira, né? E aí, às vezes, ele ia... Ele estava no... Nessa época, ele estava emprestado. Se não me engano, na Ponte Preta. Ou no CRB. E aí, ele ia, às vezes, né, para Sete Lagoas. E eu saía muito. Foi o irmão dele. A gente ia em aniversário, em festa, essas coisas. E aí, de repente, o Marcos surgia nos lugares que a gente estava. Mas vocês não se falavam? Não, porque eu achava ele chato. Ele pegava no meu pé. Mas tá aí. Quando pega no pé que tem alguma coisa, né? Quando implica muito. Ele implicava, né? e eu Quem falava quer assim, comprar. ai, muito chato, muito chato. Velho. Velho chato. Velho, tipo, 19 anos, velho chato. E aí, foi passando o tempo, né? Eu fui na escola fazendo as minhas coisas, e ele jogando bola. E depois de um tempo, eu tava com 16 para 17 anos, ele tava emprestado no América. Foi quando ele subiu com o América. Foi uma fase muito boa do América. Marcos foi super bem, super destacou. E aí o Galo chamou ele de volta para o elenco principal. Então ele frequentava mais ainda Sete Lagoas, que ele estava ali, né, do ladinho, aproveitando. E foi quando a gente começou a aproximar mais. E aí ele demonstrava muito interesse. E eu mais na minha, assim, na defensiva, jogador, mulherengo, baladeiro. Sendo que o Marcos é totalmente diferente disso. Mas não sabia, né? Porque Mas era um estereótipo, né? Era a fama que eu tinha. E aí foi nessa. E eu quis testá-lo, né? Falei assim, vamos ver se esse homem é pra casar mesmo. Ai, que legal. Aliás, você falou do Galo, né? E a gente tava conversando aqui Você nos viu que ela fala bastidores. Galo, entendeu? Não é Atlético Mineiro, é Galo. É Galo. É Tá Galo. bom, Galo. Galo, gente. O cara que é galo só fala galo, né? O cara que é Atlético Mineiro. É fala porque galo. tem um carinho. Mas né? o Cruzeirense não fala raposa. Não, que Não. é legal. É, o Não dá pra Colorado- comparar, você não vai querer fazer comparação. Não, é bem Eu ia que falar o sobre Galo é isso mais com ela, familiar, porque sabe? a gente Galo. estava comentando fora do ar, né? Ele no Galo e uma família cruzeirense. Como é que foi isso? Ah, teve isso também. Família toda cruzeirense. Ai, E fanática. você, fanática. inclusive. Sim, muito cruzeirense. E aí, como é que foi isso? Gente, Inclusive, né, na você época... virou casaca? Não, assim... É aquela história. A saia eu torço justa. para o Marcos, mas quando era um clássico, aí complicava. Mas assim, eu queria que, tipo, o Marcos fosse super bem, mas se rolasse um empate, Ideal, tava bom. mundo Era o ideal. Sim. Era o ideal, porque aí ele não ficava tão triste e nem eu. Aí tava tudo certo. Mas a família, ele pirraçava minha mãe. Quando tinha clássico e o Atlético ganhava, ele chegava, tocava interfone. Quem manda aqui sou eu. Provocava Era ainda. corneta, rolava corneta. Aham, e quando o Galo Ah, perdia o clássico, ele pesado. nem na minha casa aparecia. Aí minha mãe tá assim, ai, cadê o Marcos que agora não vem? Porque eu que vou zoar ele. Ele nem conhecia. E foi desse jeito, mas a família completamente cruzeirense, fanática. Minha mãe, assim, fanática. E eu também, né? Então, assim, nada dava bom pra ele, né? Porque ele queria conquistar, você já não queria, achava ele chato, ainda não era do mesmo time, não dava nem pra conquistar. Ó, você levava no jogo. Ainda bem que ele Guerreiro. Guerreiro. São Paulo você curte, Sim, né? É nossa, Palmeiras aqui. Palmeiras, assim, é porco, é tipo, pra cima porco, é porco na veia, porque aqui não tem isso, lá tinha muito, né, eu sou mineira, família cruzeirense, ele é atleticano, a rivalidade lá é muito forte entre Cruzeiro e Atlético, porque ele tem o América, mas assim, o América todo mundo gosta, todo mundo... É o segundo né? time de todo mundo, Isso, igual que a é, portuguesa é, lá. Eu ia falar gente, portuguesa daqui, o Grêmio melhor, como é que alguém Isso, não mas gosta? é Inter e Grêmio, é É super isso. polarizado. Então era muita coisa assim, era muita rivalidade, e aí ele teve que ter, né, as artimanhas dele para conseguir E conquistar. você conciliou a sua faculdade junto, o Marco jogava lá e você fazia faculdade em Belo Horizonte. Como é que é? Sim, é. Aí eu formei, né, no meu 3º ano e fui fazer a faculdade em BH. Tem um outro caso também, né, porque ele queria que eu morasse com ele em Belo Horizonte, porque eu tinha opções de fazer a minha faculdade de odonto em outros lugares, Viçosa, Diamantina, e isso para ele, de forma alguma, cidade universitária, você não vai. Imagina aquele Lelê, né? Ah. República. Não vou deixar ela se ver. Noiadaço. E você com o colágeno em dia bem mais jovem, Não, né? pois é. Aí ele, não, de forma alguma. Vamos, você faz uma faculdade em BH
e você vai morar comigo no meu apartamento. Aí eu falei assim, não, meu pai nunca vai permitir isso, eu vou sair da minha casa para morar com você no seu apartamento, não. Ele falou assim, tá, mas então o que a gente pode fazer? Que eu não vou aceitar você morar em república para eu ter que ficar pedindo, hoje eu posso ir te visitar? Aí eu falei assim, então você vai ter que falar com meu pai novamente para eu ir morar com você. Aí ele falou. Aí ele falou, eu falei assim, meu pai é meio sistemático, não sei se ele vai aceitar, né? Porque só namorando, morar junto e tudo. Ele, tá bom então a gente pode casar. Aí eu falei assim, mas casar eu acho que ainda tá muito cedo. Não porque eu não sabia o que eu queria, mas muito nova ainda, né? Aí eu conversei muito com minha mãe, e minha mãe sugeriu, então fala com ele para vocês ficarem noivos, porque é uma etapa antes do casamento, mas mais séria do que um namoro. Talvez o seu pai foi assim. Aí a gente ficou noivo e eu fui morar com ele em BH para fazer minha faculdade. Mas noivo. Quanto tempo de namorando, namoro não. vocês tinham? Na época que eu fui fazer minha faculdade, tinha 2 anos de namoro. E ele apoiava você fazer faculdade? Ou ele falava, não, Não, sempre. eu te sustento, fica aqui na minha. Sempre me apoiou. Ele falou assim, primeiro, você tem que se realizar como Gabriela. Então, apoio, e minha mãe sempre falava também, uma coisa que ninguém tira de você é seu conhecimento, seus estudos. Então, não abandone por causa de, claro que a gente ama e tudo, mas o seu estudo ninguém tira. Então, ele sempre me apoiava. Tanto que quando a gente veio pra cá, eu tava pesquisando pra fazer a pós e ele super apoiou. Chega a parte que eu gosto, chegou. a parte que eu adoro desse momento. Obrigada. O bebê tem que brindar, porque senão a gente já sabe o que acontece, né? Não pode não. As mineiras, Não pode, a gente vai estar recebendo o copo, elas já vão ter bebido. Olha, eu vou esperar. Neste programa, eu senhor, né? Gente, do meu lado, eu tenho um mineiro. Obrigada, Carol! Gente, que vamos combinar, vocês são mineiras, né? A gente tenta acompanhar a Yara na bebida, na comida, seja o que for. É impossível. A comida é realmente muito intenso o negócio, gente. Vocês Eles são não têm demais. franguinho com Que quiabo, delícia. né? não tem. Ai, gente, calma, pelo amor de Deus, não posso ficar de fora. Por favor, se você 7 anos, né? Vai sentir de longe. Mas tá valendo. Deus Mas vai bebe, perdoar, bebe, não vai te bebe. deixar 7 anos não, vai perdoar, entendeu? E aí eu queria quero te fazer uma pergunta também, né, em relação a essa época dele no Galo, porque para um cara ser eleito o melhor lateral durante 4 anos consecutivos é muita coisa, né? E a gente sabe que os laterais no Brasil hoje em dia, né, a gente fica buscando e tal. Como é que foi viver isso, esse auge dele no Atlético Mineiro, que é um clube tão grande do futebol brasileiro, do Galo? Não. Então, foram, assim, anos maravilhosos. Para o Marcos, como atleta, foi, assim, muito significativo toda a trajetória e o reconhecimento. Eu acho que mais pelo reconhecimento, né? Porque em campo, o atleta busca, não só o Marcos, mas o atleta de alto nível profissional, ele busca sempre estar dando o seu melhor e ser reconhecido por isso, né? Ele foi igual 4 anos consecutivos, para ele não tem gratidão melhor do que essa do reconhecimento, né? Ele ficou extremamente feliz, a gente muito feliz também, quando descobria, né, que ele tinha sido eleito, porque é votação, e aí a gente fazia uma festa, né? Sempre, assim, muito orgulhosa dele, da trajetória dele, e é isso. Gabi, como que era segurar a ponta? Porque a gente sabe que são 4 anos, né? É eleito, mas tem momentos difíceis. Sim. E o papel da mulher ali é a que sustenta. É como se fosse um termômetro ali dentro de casa para falar, olha, teve uma crítica ali, mas vamos segurar a onda aqui. Como que é lidar? Porque você falou que ele é calmo, mas ninguém tem sangue de barata. Não, também. o Marcos, ele é extremamente tranquilo, mas é aquele mineiro. Sou tranquilo, mas não pisa no meu calo. Porque ele é tranquilo até alguém tirar ele do sério. Eu não quero ver ele fora do sério, porque assim... Já aconteceu? O calminho, geralmente, quando sai do Isso. eixo, Que eu me sai de baixo. recorde, não. Que eu me recorde assim, não. Teve um episódio que... Nem sei ter. Conta. Porque envolve torcida. Não. Então, Talvez vamos deixar, a gente deixa pra uma próxima, entendeu? Não, e a maioria passa por isso, né? Com um torcedor, é Isso. difícil. É complicado. E às vezes é difícil você lidar, principalmente com as organizadas. Você tem que ter uma paciência. É isso. E quando também eu acho que já vem da base ali do time, não sei, mas parece que tem uma cobrança um pouco maior em cima daquele atleta. Eles esperam mais. Tipo um familiar, né? Sim, De casa. exatamente. Nasceu Eles- aí da casa. Eles esperam mais daquele atleta que vem da base. Então, eles cobram mais, eles pegam mais do pé do que, às vezes, uma contratação super bombada que vem
que, ok, se não render tanto, ok. Mas o da base tem que estar ali. Esse é o momento mais difícil que você pode dizer, tipo assim, de carreira, de estar com ele. Sim. É essa relação, às vezes, com a torcida mais pesada? Talvez essa cobrança. Sim. Porque eu fico pensando agora no Porque Palmeiras. ele é zero. Agora é só alegria, né? A gente tá vindo de um momento muito bom. E agradecer a também. mulher do Abel, né? Que foi Sim, super generosa Ana, contra meu marido é você. muito grato a você. Está te devendo um churrasco, inclusive. De mulher pra mulher. Marias, Anas e Maís. Maravilhosa. Quando ele veio para São Paulo, você queria? Porque a mulher tem esse papel de decisão, muitas vezes, assim, não quero morar em tal cidade, não Eu gosto. tava lendo sobre você falou que é braba, sistemática e que a carreira de Marcos decolou porque você tem essa mão de ferro. Então, com certeza você manda nesse Você falou rolê. sim, não. Você Não falou dá. sim, não. Então, a gente conversou muito, né? Ele já tinha uma vontade de poder explorar esse lado dele profissional em outros ares, porque ele vem desde a base do Atlético. Então, assim, chega um momento que o profissional, o lado profissional, fala muito alto para, tipo, e se eu sair da minha zona de conforto? Porque o atleta tem Sabemos. muito isso, né? De se desafiar, colocar... Já sou assim, tão vencedora aqui, né? vamos me desafiar, vamos sair da zona de conforto, porque ele estava muito perto de casa, ele é da base, muitos anos de Atlético, e aí quando teve essa proposta para vir para São Paulo, a gente ficou assim meio surpreso pela questão de, São Paulo, será que vai dar certo? A gente é tão do interior, aí vem aquelas coisas, muita violência, mas no final deu tudo certo, conversamos, decidimos que viríamos para o Palmeiras e estamos aqui até hoje. Você curte São Paulo? Amo. O que você mais gosta de fazer? Mais gosta de folga. Onde que É te daí, leva? minha filha, daqui A não gente vem. ama tomar café, gente. Cafezinho. A gente ama tomar café da tarde, tipo, tá de folga. A gente, né, faz a refeição em casa, o café também em casa, mas à tarde a gente sempre procura uma cafeteria. Uma padoca que A tem gente muitas. gosta de explorar cafeterias e comer, porque como uma boa mineira, comer um bom pão de queijo. Você acha bom pão de queijo? Então você dá o endereço pra gente, porque eu não achei até hoje. Então, igual de de Minas, realmente tá difícil. Tá difícil. A gente tem que trazer. Vocês têm que de Minas. importar pra gente, Sim. gente. E eu vi que vocês Pão de viajam queijo. também, né? Teve uma época do elenco do Palmeiras que tinha essa amizade, que vocês gostavam de viajar. Sim. Quando tem uma folguinha, o que pinta aí? A gente gosta. Geralmente, o Marcos, quando tem uma folga mais bate-volta de um dia, o negócio dele é cavalo, gente. Ele ama. Legal. A gente tem um Aras em Sete Lagoas, ele cria manga larga. E aí, quando tem folga, eu já sei, cavalo, Aras. Quando não dá a oportunidade de ir a Minas, a gente vai para o interior de São Paulo, que tem uns amigos também que criam, que tem Aras. Então a gente passa a Gente, folga. sai da roça, mas a No roça meio não do sai da carnaval. pessoa, entendeu? Não tem jeito. Eu ia falar do litoral de São Paulo, vai pra praia, não. Praia, não, vai pra roça. Vai pra roça. É o meio do mato. E você também gosta de cavalo? Gosto. Não tanto quanto o Marcos, porque ele é assim, apaixonado. Sempre gostou. Sempre gostou. Que E legal. agora mais ainda. Voltando um pouquinho pro futebol, Gabi, a gente sabe, né, que o jogador ele espera por uma convocação um dia de seleção brasileira. Como é que foi pra ele a primeira? Você lembra? Lembro. Foi assim, choro pra tudo quanto é lado, todo mundo ligando, e ele dando os parabéns, e ele muito emocionado mesmo. E eu lembro, assim, foi um momento muito feliz, mas foi quando eu recebi a notícia também do falecimento do meu avô no dia do jogo. A gente estava em Goiânia, foi contra a Argentina, se não me engano. E aí, mas assim, foi o jogo dele, o Filipão, tava o Filipão, paizão, né? E foi assim, é o auge da carreira de qualquer atleta, né? O atleta hoje em dia que fala que não tem o sonho de seleção brasileira, é um pouco difícil, né? Porque é o auge da carreira do atleta, esse reconhecimento de ser convocado para a seleção. Então foi assim, foi só alegria, foi muita festa. E o Marcos, assim, chorou muito, porque o atleta espera por isso. E aconteceu. O treinador que mais marcou a carreira, assim, a gente pode falar que é o Filipão? Porque eu fico vendo, assim, vários jogadores têm aquela coisa. O Luxemburgo marcou bastante, ele teve o Cuca, né? O Cuca Ball ali no Atlético foi... Sim. Teve o Cuca também, né? Que foram campeões na época. O Cuca, o Filipão também, porque ele trabalhou com o Filipão na seleção e depois teve a oportunidade também de trabalhar com o Filipão no Palmeiras. Mas eu acho que por ser no Atlético aquela fase que o Galo ganhou o Cuca, eu acho que assim,
marcou mais pelo fato das conquistas, sabe? E hoje o Abel? Hoje, quando tem o Abel, que todo mundo fala que o Abel é ídolo, que o Abel, o palmeirense, ele quer casar com o Abel, quer saber tudo da vida do Abel. E aí, quando o Marcos Rocha fala, vou agradecer a Ana. Falar nisso, a Ana tá convidadíssima para vir aqui pro Fala Maria. Vou agradecer, Ana, porque a Ana veio de Portugal. E o Abel é um cara muito fechado. Como que foi isso? Então, eles estavam nessa expectativa, porque até então a gente sabia que a decisão seria da Ana para uma possível renovação ou não, porque ela estava com a família, com as filhas em Portugal, e o Abel aqui sozinho, então, parece, né, pelo que falam, optou pela escolha ser da Ana. E aí foi a comemoração, que a Ana veio, decidiu vir para o Brasil com as filhas, estão morando no Brasil, e por isso o Abel fica no E Palmeiras. vocês chegaram a conhecer a Ana, ou ela também é reservada assim como o Abel? Então, eu conheci, mas não tive muito contato, porque foi em eventos específicos, assim, festa de títulos, que a gente cumprimenta todo mundo, mas cada um tá com a sua família, comemorando. Mas em jogos, assim, é mais difícil eu encontrá-la. Você vai bastante, você vai em todos? Ou não? Assim, depois do Mateu, eu procuro ir em todos. Às vezes não dá por causa do horário, que é mais complicado, mas antes, quando é em São Paulo, no Allianz, todos. Você falou do Mateu, conta um pouquinho, né, sobre a maternidade, porque você não tinha terminado a faculdade, aí você terminou e engravidou depois? Nos últimos 3 meses da minha pós. E aí eu descobri que estava grávida, faltando 3 meses para concluir minha pós. Terminei a pós, e aí agora eu me dedico exclusivamente à maternidade. Mas tenho planos futuros de seguir na minha carreira, exercendo, né? Claro que às vezes não sei se ainda vai dar para exercer aqui em São Paulo, ou se eu deixo para Minas, porque lá vai ser a nossa residência fixa. Já tem isso na cabeça? Vai voltar para BH? Quando o Marcos parar... É BH. É BH ou Sete Lagoas? Onde? Vai. Vai pro sítio, né? Sete Lagoas. Né? Dá a desculpa do cavalo, só nossa, fica mais perto e tal. O coração bate mais forte, Sete Eu ia Lagoas. te perguntar, porque assim, você Sabe o que eu amava? Só te interrompendo, Cris. Eu amava o tal do Carna 7 lá em Sete Lagoas. Deixa elas na resenha um pouco, que a gente fica aqui um pouco, né? Eu amava o tal do Carna 7. Quando tinha o Carna 7... Micareta? Imagina o Marcos Mendes, não queria deixar ela ficar na República, imagina aí pro Carna 7. Não, eu nem tinha idade na época que existia o Carna 7, gente. Eu era um Só vou te baby. velha ainda. Quantos anos você tem, Zabi? Hoje eu tenho 28. É porque ela Ela é 35, tá quase lá, gente. Só algumas diferenças. Porque, na época, assim, 13 anos era muito nova pra frequentar o Carna 7. Então, você já tinha idade. Já. O Carna 7 Tá tudo bem, a Cris quis dar uma alfinetada. Não, Cris, para, Cris. Eu sou reativa. Não, eu tava falando, você vive muito as conquistas do teu marido. Sim. Nessa coisa do tradicional, da roça, de ficar o único homem da tua vida. Sim. E ao mesmo tempo você é uma mulher super empoderada, que manda na casa, que tem profissão, que estudou. Gente, calma lá, senão meu marido vai ficar até chateado com isso. A gente sabe qual é a real, A Marcos, gente, assim, tá? a gente conversa e entra em um comum Com acordo. consenso, a gente sabe como isso funciona em casa. Psicologia também, né? Pra aprender a lidar Com leveza, Claro. milênio, né? Aquela coisa milênio, filho. Como se diz, a Mas assim, última... como que você transita nesses mundos? Porque eu acho que cada vez mais a gente pode transitar nisso, né? Essa coisa das Marias, de ressignificar muito essa coisa de a Maria. Hoje em dia a Maria não é mais a Maria chuteira que é simplesmente esposa ali. Você De forma alguma. tem um pulso firme, poder de decisão e tá ali de igual para igual e tem a tua profissão e tem as Sim. tuas coisas. Sim. E Como é sempre isso? que, assim, as pessoas vinham, assim, de fora e falavam, ai, a esposa do Marcos, a namorada na época do Marcos, aí eu falava, prazer, Gabriela, eu tenho meu nome. Por um acaso, estou com o Marcos, que é uma pessoa famosa, que é um atleta, que é o Marcos Rocha. Mas eu tenho a minha identidade. Eu sou a Gabriela, né? Eu sou formada, tenho, né, o meu diploma. Graças a Deus, não deixei de fazer nada por conta disso, de ter que parar a vida para ficar dentro de casa. E também tá tudo bem se a pessoa decide fazer isso. Mas hoje em dia a gente está num mundo tão mais à frente que as mulheres podem ter uma profissão fora e tá ao mesmo tempo cuidando, conseguir conciliar esse cuidado na casa e tá indo para fora. É só ajustar uma agenda, conseguir, né, conciliar tudo, a maternidade com a carreira, que não é fácil. A carreira do atleta não é fácil. Que na mesma hora que a gente está com uma residência fixa em São Paulo, de repente é vendido para um outro time, às vezes para fora do país, então a gente tem que reestruturar toda essa questão familiar. Mas eu acho super importante a mulher ter esse espaço dela,
tanto como um atleta tem o espaço dele, mas a mulher também, como se diz, não é por trás de um grande homem, tem uma grande mulher. Ao lado, sempre andando ao lado. A gente tem que estar em comum acordo para a família funcionar bem, para tudo ornar. Porque se em casa não tá bem, em campo ele também não tá bem. Reflete, com certeza. Se em casa não tem uma boa estrutura, se ele não pode ir treinar tranquilo, sabendo que em casa eu vou estar dando conta das coisas, ele vai chegar e às vezes não vai ter um treino legal, não vai se destacar no treino. Pode acontecer de ter uma lesão porque está preocupado com alguma coisa que não deveria estar preocupado. Então, assim, o papel da mulher é fundamental. A gente estando ao lado deles, conversando e fazendo a nossa parte. E você Feliz, inteira com feliz, você exatamente. E poder compor melhor com ele. Porque né? se eu estou feliz comigo, eu consigo fazer o outro feliz. É isso, não deixar de ser aí. você. Exatamente. Né? Lógico que a gente não pode generalizar nada nunca, né? Mas hoje eu vejo mulheres jogadores, né, assim, empreendendo cada vez mais, né, a fim de fazer coisas além de ser a esposa do jogador como você mesmo. Isso é um movimento que você sente? Sim, com certeza. Hoje em dia, quando, né, assim, procura, o online cresceu muito. Então, dá para a pessoa procurar um outro tipo de sair daquela zona assim, só em casa, mas ela pode estar no online, abrir uma lojinha, fazer alguma outra coisa que ela, né, que ela goste ou que se destaque. Tem vontade? Eu, assim, até que nessa parte não, eu acho que mais na parte odontológica mesmo, que é o que eu, né, que eu escolhi fazer, que eu formei, me especializei, então nessa parte de odontologia, tenho muita vontade. De abrir, de repente, uma clínica sua, alguma coisa assim. Só que, como ele ainda está na ativa, né, na profissão, é muito complicado a gente ter uma coisa própria nossa em um lugar. Porque, como eu disse, às vezes a gente está em São Paulo, mas de repente, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente E a tua profissão você precisa do precisa presencial, de uma exatamente. base, não tem né? como, não tem como. Porque a gente precisa também conseguir um certo público, né? E aí, depois de eu conseguir um certo público, de repente eu vou para uma outra cidade, ter que começar tudo do zero de novo, porque o paciente é confiança no profissional. Total. Então, não tem como chegar numa cidade e achar que eu vou estar cheio de pacientes para poder exercer. Tem tudo que ser uma conquista, né? Tudo ser realmente mostrar o meu trabalho. E você gosta de esporte, Gabi? Você também pratica? O que eu você faz? fiz muitos anos da minha vida. Acredito que durante 8 anos eu fiz ginástica olímpica. Você está acompanhando a Rebeca, arrasando, E na arrasando. A rítmica também, Flavinha. as meninas da ginástica arrasam muito. Eu sempre assisto quando tá passando os jogos, assim, a ginástica. Eu sempre procuro estar assistindo. Quando eu não consigo, eu vejo no YouTube os lances, como que foram lá, as passadas lá nos aparelhos. Eu amo. E sempre acompanhei o esporte, né? Inclusive o futebol, porque eu já venho de uma família, meu avô era presidente de clube, claro que dentro da nossa cidade, em Sete Lagoas, clube pequeno, mas assim, já vem de família essa paixão pelo futebol. Já vem desde pequena mesmo. Fica mais fácil, né? Sim, Entender sim, tudo isso. Sim. E hoje você treina, academia, como é que é? Então, eu treino tênis. ainda nunca fiz. Porque tem uma Tá convidada a mulherada jogar com a gente, né, que a Cris? gente joga, e tem uma fiz. mulherada de jogadores também que jogam biquê, menino, é campeonato tudo Mas que eu tô então sabendo. primeiro eu tenho que fazer umas aulas em off. Vem pro Pra nosso não passar básico. vergonha. É isso aí, vamos marcar. Porque eu também sou competitiva, não é só o Marcos, não. Como se diz, a esposa do atleta também aprende. Se ela não é, ela aprende a ser competitiva, porque, né? Mas faço online. Desde que veio a pandemia, né? Onde não podia sair de casa. Então eu faço meu treino online em casa. E me fala uma coisa, ele já conversou alguma vez sobre um dia parar de jogar? Quantos anos ele tá, o Marcos Costa? O Marco 35. Velho, né? Tá. Não, porque fala, Respeita com a galera dos 35. para o jogador de futebol, a gente sabe que sim. muitos param até antes disso. Sim, sim. Obviamente que tudo depende da condição física de cada um, mas o Claro, corpo claro. uma hora pita, né? O corpo reage. Sim, porque começa desde muito Exatamente, novo, falam pro jogador de futebol que quando ele para, uma parte dele se vai, né? Ele já conversou alguma vez sobre isso com você? Já, Porque já. tem que ter uma preparação. Psicológico. Principalmente. Precisa, totalmente, assim, tanto o psicológico quanto a parte financeira também, né? Então a gente tem que estar preparado para quando acontecer a aposentadoria, estar assim com uma base sólida, uma base boa, porque vai muito também do ego, da vaidade, né? O jogador que acostumado a ficar ali em ascensão, na mídia e tudo, aí às vezes de repente para.
E eu acho que é um pouco difícil, tem que trabalhar bem essa parte. Você tem uma turma de amigas aqui que você sai das mulheres, dos jogadores do Palmeiras? Então, hoje em dia tá um pouco menos, porque também fui mãe, tá recente, então a gente não tem mais aquela disponibilidade de socialização igual antes, quando não tem filho, então, tipo, eu faço meus horários, posso estar... No Atlético eu gosto que tinha, né? Tinha, mas é porque eu não tinha também ainda um ateu. Mas na época que tava o elenco mais antigo, a gente super tinha o nosso momento, a gente chamava de concentração das amigas. Eles concentravam no clube e a gente concentrava em algum lugar. E onde que era a concentração? No restaurante? Tomando um no restaurante, no japonês. Então tinha torcida ali. Se tinha, muita torcida. Tem algum jogo? Nossa caixinha preta a gente vai botar. Eu já ia fazer uma pra pergunta Gabi. sem ser da caixinha, Então vai, mas é então uma pode pergunta fazer. bastante. Não, é uma curiosidade. Você lembra de um jogo que você tenha sofrido muito, mas que deu certo no final? Alguma situação assim que você... Porque eu tenho o jogo da minha vida, por exemplo, o meu clube do coração, entendeu? Eu acho que na final contra o Flamengo no Uruguai, por eu também estar na condição de estar grávida. Nossa. Porque é muito hormônio, a gente grávida, aquela função toda. Zoada. E assim, uma adrenalina e o Marcos sabendo que ele não estava dentro do campo, ele estava mais uma vez suspenso da grande final. Então, assim, eu ficava naquela expectativa do Palmeiras ser campeão e vendo a emoção dele ali fora de campo, vibrando e ser campeão da Libertadores, que assim é indescritível essa sensação. E, então eu acho que esse foi um jogo que marcou muito por essa emoção, por esse mix de hormônios e a folia que foi a gente ter ido até o Uruguai para poder fazer essa festa. Você clubista. A Libertadores de 2013 e a do Palmeiras. São momentos do Palmeiras Assim, né? São momentos bem diferentes, né? Em 2013 foi a primeira, foi a primeira, né? O Marcos também estava fora nessa final. É simples para acabar com o psicológico de qualquer tradição isso agora. Sim, virou tradição. Meu amor, chega. Por favor, vamos quebrar essa tradição agora. Mas são momentos diferentes. As duas foram bem emocionantes, mas eu acho que, assim, de recordação mesmo, um pouco mais recente, talvez essa final. Você foi pro Mundial? Fui. A gente também. A gente tá devia ter sido Mundial. Foi pro Mundial. A gente foi pro deserto horrores. palmeirense. Com camelo, a gente caiu do camelo, várias Ferrari. A gente foi dar nos rolês, foi pra Dubai passear. Eu fui pra Dubai, a Arinha me levou pra vários lugares. Mas pro deserto eu não fui, porque eu tava com 24 semanas, então eu achei melhor. A gente Melhor sem não. estar grávida, a gente já viu horrores, lembra? Foi Achei melhor não. Mas dá pra aproveitar nessas viagens assim? Sim. A gente sim, o Marcos não. Aproveita por ele. Aproveita. Mas deu um rolezinho no shopping de Dubai, fazer umas comprinhas. Um rolezinho naquele shoppingzinho pequenininho lá de Dubai, né? Misericórdia. Você anda andando na Não, uma semana. Deus, o livre. Por andar, uma semana por andar. Mas aí conheci tudo, fui nas mesquitas, né? Fomos lá, fizemos os passeios e ficava só fazendo figa, né? Mandando foto. Ai, olha onde a gente tá. Aí ele, nossa, que legal. Vai completar, ele tá falando de shopping, ele é mão de vaca, não? Não. Ele te presenteia. Sim. Flores, dá flores. Dá. Em ocasiões especiais, né? Assim. Então pode aparecer, Marcos, só não tinha nada a ver com uma florzinha, entendeu? Você é mais... Mas assim, é surpresa, de repente aparece, assim, que eu tenho que cobrar, por exemplo. Então, Verdade. Então, Eu tenho que dar umas assim, indiretas. Filha, então. Às vezes a gente dá umas indiretas, aí aparece. Tipo, gostei tanto dessa bolsa bonita, passou. Aí ela já vai na bolsa. Tão linda, ia combinar tanto. Muito não, ele não é não, ele é mão aberta, ele gosta de dar presentes. Pro filho também? É paizão? Total. Pro Mateu, assim, tem uns ciúmes do Mateu que, tipo, nem de mim. Ciúmes, muito ciúmes do Mateu, muito. Por exemplo, tá no seu colo, ele fala, vem pro papai. Não, assim não, porque ele não precisa falar, porque quando ele chega em casa, acabou a mãe, só existe o pai. O Mateu é 100% pai. 100% pai. Eu brinco que até parece que o pai pariu, né? Porque, assim, a mãe só carregou, só gestou. Porque o amor é o pai.
Mas eu digo, quando eu vou viajar para Minas, aí eu falo, eu vou ficar uns 3 dias. Não, mas volta antes, porque é muito tempo pra eu ficar longe do Matheus, porque chega aí vai muita gente visitar ele, aí fica todo mundo, ele vai pra casa de um, vai pra casa do outro. Mas eu falei assim, mas amor, ele tem que socializar com a família está em Minas. E aí ele fica mais assim, não fica tanto tempo, eu fico com saudade. Mas, Gabi, o Matheus é muito pequenininho, mas ele já é ligado em futebol, bolinha e tal. A gente não quis presenteá-lo com bola. A primeira influenciar. Não, a gente não quer influenciá-lo. O Marcos tem muito isso em mente. Falou assim, ele pode ser o que ele quiser. Ele não vai ter que carregar isso. O seu pai foi... Porque quando o Matheus tiver maior, o Marcos já vai estar aposentado. O seu pai foi um jogador profissional, você precisa seguir a carreira dele. Não. A gente deixa isso super em aberto. Se ele quiser fazer qualquer coisa, qualquer curso, a gente vai estar apoiando. Se por um acaso der certo de ir para o caminho, a gente vai estar 100% apoiando ele também. Mas se por um acaso não der certo, a gente não quer ter essa pressão. Porque eu acho que isso não é legal. Porque às vezes ele vai querer fazer para agradar o pai. E não vai ser porque ele ama ou porque ele gosta. Mas ele já entrou no campo com o Marcos Rocha? Já. E aí foi a realização. Entrou já 2 vezes, se não me engano. E rindo? Uma festa, né? Porque dentro da barriga ele viveu fortes emoções, né? Foi multicampeões, o Matheus dentro da minha barriga ganhou vários títulos, campeonatos. Então, assim, já tá O acostumado. ano da sua gravidez foi um ano muito forte pro Palmeiras. Ganhou muita coisa. Ele Posso vai a ser, caixinha? vai. Eu acho. Ele nasceu aqui. Nasceu em São Paulo. É paulista de certidão, mas o sangue é mineiro, porque eu gosto de pão de queijo. Pão de queijo é a melhor coisa do mundo. Ai, gente. que medo, Não tem coxinha com empada de queijo. Ai, que medo. Vai, pode. Meu Deus, vai. Vou ter que responder isso, vai. A cara dela é a melhor. Com que você gasta dinheiro sem dó? Sem dó. O que você fala? Isso eu gasto e não Sem dó. Eu acho que assim, bolsinha, assim, quando a gente gosta, a gente fala, também gosta dela ser ser uma um joia, assim, um acessório. Vamos falar, acessório. Acessórios em Porque geral. engloba outras coisas também, tipo uma joia. Também gosto. Muito bom. Eu acho que isso, também. assim, Poxa, justo, né? eu acho que nem vale Poxa. também falar, porque eu gasto muita coisa sem dó com o Matheus, então... Sim. Não, mas aí não é pra você. já Sou fica eu. subentendido. Eu Só mereço. falo Da mulher eu mereço. Gabriela. Isso. Vou tirar um aí? A Rede tirou? Deixa eu ver qual é. Vai passar aqui, tipo, telefone sem fio. Peraí, deixa eu ler. Isso é macho. Cadê? Cadê? Você vai precisar de um acessório aí. Um objeto da sua bolsa. O que tem na bolsa dela? Cadê a bolsa dela? Cadê a bolsa A dela? bolsa tá lá dentro. Bolsa de mulher, gente, eu tenho medo. É tipo aquela cartola do coelho, sabe, do mágico, que sai tudo. Até que Buraco não sai negro. tudo, porque eu tive que pegar assim pra colocar dentro pra vir pra cá. Às vezes a sua vai sair uma mamadeira, né? Vai sair alguma coisa. Pode ser que saia uma mamadeira de dentro da minha bolsa. Uma Mas chupeta. Uma chupeta, não. Isso Não, com chupeta certeza. não. Filho de dentista não chupa chupeta. Ai, meu Deus. Você não deixou chupeta? Ai, gente, Filho mas de odontopediatra. vou te falar uma chupa coisa. A chupeta tem o nome em inglês de pacifier. Tipo, é a coisa, Mas deixa eu falar uma coisa. do mundo. O As meu pessoas que pai, têm eu não filhos aqui pediatra, sabem, ele falava que filho de odonto pediatra pequeno não comia chocolate. Então ele não me deu chocolate de criança. Doce. Hoje eu não ligo muito pra chocolate. Jura? Tu A vê. construção é até os 2 anos de idade. Então eu não A gente ligo. molda. Pode ter uma mousse de Olha. chocolate, uma taça branca tu Pode pensa. fazer uma propaganda? Pode. Pode. Vai Uai. patrocinar a gente. Patrocinador. É porque Fala tem pra tipo gente. coisas Não, normais. 10%. A gente passa os 10%. Porque tem coisas normais, tipo uma carteira, uma chave de carro, um lip tint, uma gominha de cabelo, mas tem um... As minhas filhas Alô, Cimed! Café. Mas é maravilhoso, né? Mas é maravilhoso. A boca ressecada ali, ó. Ainda mais São E é Paulo o de aqui. banana, é incrível. Ah, de é banana, incrível. deixa eu Esse é fine. Tem carnet de fine, é o fine. Tem o beijo. É difícil. Beijinho, dentadura, Pode pra E a gente quer chamar ela pra vir aqui também pra falar com a gente sobre esse trabalho que ela tem feito, inclusive sendo patrocinadora agora do futebol. Aliás, vou perguntar da Leila pra você. Não tem como não falar dessa mulher, presidente, que causa aqui, causa ali, mas é aquela mulher punho firme, corajosa como poucas, aliás. E vou ela te mesma fala que ela é mais homem do que muito homem. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. E ela?
A Leila, ela é mais reservada, né? Mas na dela, assim, a gente não tem tanto contato, porque ela tá mais, assim, na parte do camarote dela, com segurança, porque também, né, gente? Um pouco, né? Gestão, né? Questão de E a galera pega segurança pesado mesmo, também pega com pesado. Mas sempre que a gente tá ali, às vezes, né, esperando pro filho entrar em campo, a gente fica na salinha aguardando retornarem, aí ela passa com segurança, ela faz questão de cumprimentar todo mundo, oi, tudo bem, boa noite, boa tarde, sempre cumprimenta, às vezes fala uma coisa ou outra, elogia uma coisa ou outra, uma fofa. Legal. Não tem, assim, tanto contrato próximo, mas sempre que a gente já se encontrou nessas ocasiões, foi uma querida. E o sonho? O que você ainda tem de sonho aí no futebol com o Marcos? De viver? O que você fala? Eu ainda não vivi isso ao lado dele. Então, a gente tinha muito isso, mas hoje em dia eu acho que, pela idade do Marcos também, eu acho que já deu uma esfriada nessa ideia de jogar em outro país. A gente tinha muito essa vontade, sabe? De ter essa experiência fora do país, que seja algum outro país, não tenha um país específico, mas hoje em dia, assim, a gente acha que poderia ter acontecido, que fez falta, sabe? Teve proposta? Rolava umas conversas, assim, mas nada muito concreto, principalmente na época do Atlético, que ele foi 4 anos consecutivos eleito o melhor lateral, então sempre tinha uma sondagem, sabe, de um time ou outro de fora, mas nunca se concretizou mesmo essa questão. Eu ia falar que o sonho era o Mundial, eu falei, não, vai virar piada, né? Se eu falar, quero ganhar o Mundial com o Palmeiras, Não, mas as pessoas já superaram esse momento. Já, espero que sim, porque... Eu falo que assim, é uma coisa tão engraçada, né? Essas coisas de torcida que a gente vive com o momento dos jogadores. E isso dentro de casa. O Marcos, ele é um cara que ele traz ou ele blinda? Ele compartilha? Ó, hoje foi um dia difícil, essa semana eu não tô bem. Vocês conseguem dividir? Sim, ele tem muito essa, assim, ele consegue dar essa equilibrada. Eu consigo perceber. Às vezes ele não precisa falar, se expressar. Chegou de um treino, você já sabe. Eu já pergunto, amor, ele falou, não foi muito legal, ou aconteceu algum episódio específico, mas já é um combinado entre a gente, porque o que acontece lá no trabalho, para ele tentar não trazer para dentro de casa, porque isso às vezes afeta muito dentro de casa. Então ele super consegue dar essa equilibrada. Mas obviamente, como... né, já estamos há 11 anos juntos. 11 anos, gente? Já chega em casa com uma cara X, você já sabe o que é como. Você manda sempre antes do jogo? Sim, sempre. Bom jogo, como é que é? Boa sorte e bom jogo, amor. Sempre mando. Sempre. Toda vez? Sempre. Independente. É um mantra. Sim, independente se ele vai entrar como titular ou não. Sempre mando. Aí, às vezes, quando ele tá meio bravinho, aí eu mando pra ele, não vou jogar hoje. Aí eu falo, mas se por um acaso você entrar, já estou desejando boa sorte. O que você pode deixar de mensagem? Você deixaria para o Marcos Rocha? O que você poderia falar dele? O que você gostaria de falar aqui para as pessoas? Para a mulherada, para as Marias que estão assistindo a gente aqui no Fala Maria. Então, mulheres, arrasem, sejam vocês, não fiquem por trás de nenhuma outra figura que não seja a sua figura. Né, seja a Gabriela e não a filha de fulano, a esposa de outra pessoa, porque eu acho isso muito importante, a gente levantar essa nossa bandeira que temos e merecemos o nosso espaço em qualquer área, tanto, né, na área profissional quanto em outras áreas. Merecemos muito o nosso espaço. Sim. Estamos lutando para isso e não podemos deixar, né, outras coisas estragarem isso que a gente vem construindo ao longo dos anos. E para o Marcos, né? Amor, te amo. Tem alguma coisa que as pessoas não sabem sobre o Marcos Rocha, sobre você, que você gostaria de falar? Eita! Não, eu acho que hoje em dia o Marcos é mais de compartilhar na internet o em off. Porque antes ele era mais, assim, ele é uma pessoa bem reservada. Assim, bem reservada mesmo. Hoje em dia, né, assim, com uns toques, umas ajudas, ele é um pouco mais aberto a postar no Instagram, mostrar mais. Posta bonito. Ele tá mais digital, assim. Isso, ele tá mais, como se diz, postador. Você ajuda a escolher a foto, o look dele, alguma coisa assim? Não, ele é super, assim, ele ama essas coisas de, tipo, ele vai na loja, ele escolhe, obviamente, ele pede uma opinião e tudo. Ele não manda uma foto lá do closet lá, tipo, compro essa camisa ou não compro essa camisa? Não, de forma alguma.
Não? Ele mesmo já monta o look dele. Às vezes ele chega para pedir uma opinião. Você acha que vai combinar mais com qual sapato? Mas ele já sai pronto. Ele sempre está pronto antes de mim, obviamente. Mas E tem paciência de esperar? Não. Aí o que ele faz? Ele falou assim, já tô pronto, vou te esperar no carro. Aí ele já liga o carro e eu fico ouvindo barulho do carro. do carro. Aí eu fico, Aí vai dando tudo errado na maquiagem. vai dando tudo errado. Assim, já tô pronto, eu só vou escovar o dente. Mentira, eu vou fazer ela... Aí pronto. Aí às vezes ele fica no carro, aí na hora que eu chego, às vezes ele está com Bico desse tamanho. depois eu falo, amor, é porque você arruma muito rápido, porque eu tenho que fazer primeiro as coisas, deixar o Mateus pronto pra depois me arrumar. E nesse meio tempo ele já tomou banho, já tá quase Não, e é injusto, porque a gente se maquia, tem cabelo comprido, o homem não Pois precisa nem é, passar o uma homem base, não, um só blush, escova o nada. dente, É tá muito simples maravilhoso, essa vida né? masculina, sério. Ai, que inveja. O que você acha que é o segredo de ter começado a namorar ele tão cedo e ser duradouro no momento que a gente tá vivendo um tanto de relacionamento raso? Então, eu acho que o segredo foi justamente essa dificuldade de começar o relacionamento. Você acha que esse desafio Sim, eu instigou? acho, não, eu tenho certeza, porque eu conheço meu marido, ele é daquele... Ele é movido a desafio? Sim, ele é. Ele é daquele que, questão de honra, ele falou assim, questão de honra, eu vou conseguir que seja beijar essa menina. Aí ele falou assim, que o beijo fosse ruim, mas questão de honra... ele já falou isso pra mim, questão de honra, o beijo podia ser ruim, mas questão de honra, eu ia namorar com você. Foco. Foco, Fica a focado, dica, determinado. galera. E o que te Foco. fez ceder? Que você acha que fez você ceder? Ele foi bem insistente, sabe? Assim, ele insistia bastante e ele me mostrava que não era aquilo que eu pensava. Aí eu falei assim, tá bom, então você tem que me provar que realmente você é diferente. São dois Ele bem conseguiu competitivos, desconstruir gente. isso, né? É porque assim, eu não fui atleta profissional, mas tem aquela coisa também de participava das competições lá na minha cidade, né? Era da equipe, da ginástica. Fui para Belo Horizonte fazer umas... Era um troféuzinho também, né? Entendeu? Então eu também tinha aquela coisa de, tipo, não era um atleta, mas praticava esporte e tinha aquela garra de, tipo, eu preciso me desafiar. Então, assim, quer me conquistar? Então bora lá. E que fique a dica que agora ele tem que continuar te conquistando todos os dias, né? Todos os dias. Se pisar na bola, filhão, vai pro banco, né? É um eterno game. É um eterno game. É um eterno Ninguém game. acaba. Mas, Gabi, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, tirar esse tempinho da agenda que a gente sabe que de mãe, de odontopediatra, de esposa, que não é fácil. E a gente fica muito feliz de poder contar a história de mulheres que são protagonistas. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente não tem esse espaço para poder falar, para poder dizer, olha, eu ainda tenho um sonho de ter meu consultório, né, que eu tô construindo, que eu tive que parar porque eu tava grávida. Então, assim, é muito gratificante pra gente ter mulheres como você aqui. E às vezes as pessoas, né, nem veem esse lado nosso como esposa do atleta, só vê aquele lado. Esposa do atleta não faz nada, fica por conta. Mas É não muito por pejorado, trás, é muito sim. pejorado. É essa coisa aquele da mulher do jogador, né? conceito, né, que já vem isso desde antes, né, não sou eu que vou mudar isso, mas assim, a gente tenta mostrar que não é como antes, né, que as esposas têm sim as suas profissões, têm as suas coisas para fazer, e que não ficam só dependendo daquilo. E eu super agradeço o convite também. Quer ter mais filho? Tem uma Eu mais? quero. Ai, Eu com 28? Eu quero, mas o Marcos tá meio desanimado. É? Tá. É porque ele já tem uma filha. Você sabe que quem manda é você, né? Sim, já Procurei sei. nas regras. Que não é do homem, sim, senhora. Sim, senhora. Ele já tem uma filha, que inclusive fez 14 anos. Ele fala, ai, mas aí, né, já tem o Mateus e a Ana Laura. Eu falei assim, tá bom, mas eu só tenho o Mateus. Aí ele, ai, vamos pensar, o mundo hoje tá muito difícil e tudo. Mas com um jeitinho aqui e ali, né? É isso. A gente consegue. E assim, né, sobre o que você falou, né, da sua vida como esposa de um jogador de futebol, um dos nossos principais objetivos aqui é dar voz Sim, a vocês, né? que é super importante. Porque eu acho que, assim, vocês precisam, né, aparecer também, poxa, mostrar, né, tudo isso. Começar a desconstruir esse olhar muito Sim, pejorativo da por trás mulher do das jogador. câmeras ali, né, no gramado, aquela esposa que às vezes, né, que pensa assim, nossa, só anda montada, só anda, né, esbanja não marca, ostentando e tudo, mas assim, não é só aquilo, né, tem, obviamente, o atrás das câmeras, que ninguém mostra, e estamos tendo a oportunidade agora, graças ao Fala Maria, estar boa. aqui, né, contando um pouco da nossa história, dessa história bem... Essa história de amor bem Belo Horizontina, no meu caso, bem mineira, no seu caso, é o tradicionalismo. Exato. Do cara que ele quer, que ele vai. Minha mãe e meu pai é assim.
14 anos minha mãe tinha, 24 meu pai, falou, vou conquistar. O único beijo, o sexo, tudo é seu. É sobre isso e tá tudo bem. Posso contar um negócio? É o último, eu juro, mas eu vou ter que falar de novo. Adivinha de quem? Do documentário do Beck. Do Beck, ela tá obcecada, gente. Sério. Tá ganhando. Não é possível. Sabe porque quando ele viu a Porsche, né? Porsche é a Vitória na TV, ele virou para um amigo dele e falou, eu vou casar com ela. Ó, focado. Eles não se conheciam. É a poste dele. É isso. É só É isso. isso. Determinação. Gabi, É foco e determinação. Você é muito maravilhosa, muito obrigada. Parabéns. A gente vai tomar um cafezinho. Vamos, Café em São Paulo, com tá? pão de queijo, Combinado. mineiro. Demorou. Boa. Gente, Não é aquele pão de queijo louco de paulista. Não. Mas o nosso cafezinho coado é bom. Cremoso, É. cooperativa. É bom. Quadro é bom. Cafezinho coado. Vocês podem trazer de Minas também esse pãozinho de queijo? Exatamente. A minha geladeira não pode. Você traz muito queijo de Minas quando você vem? Quando vem alguém. Meu pai vem pra cá e ele traz. Tem requeijão congelado em casa. Porque A meu pai gente vai trazendo. A gente traz queijo, a gente traz ovos caipiras, porque lá no Aras tem, né? Cria também as galinhas caipiras. Aí o Marcos ama o ovo caipira. Da gema bem laranja. Você estourar amor, assim, ó. Aquela gema bem forte. A gente sempre traz um ovinho, um queijinho. Fazer Show aquele de bola. mexidão à noite no fogão a lenha, né, gente? Mas tá dando fome. Vamos encerrar, porque eu tô com fome já, né? Bora. Galera, curte, compartilha, se inscreva, divulga pra todo mundo. Sempre com muito respeito. Mais um Fala Maria. Vai, Cris, encerra. Você É falou isso que aí. Mais um Fala Maria pra conta, gente. Fiquem ligados aí nas redes sociais. E até o próximo Fala Maria, sua melhor companhia. Vai, Gabi, vai, vamos, Galo. Vamos, porco.